Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse, irmãos, é o dia que o Senhor fez para nós, como nós cantamos hoje neste salmo. Esse dia de hoje é a razão da nossa vida. Se Ele não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, é sem sentido, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. A Páscoa do Senhor é a razão de nós buscarmos o Senhor Jesus. Veja bem, irmãos, nós ouvimos nesse canto da sequência: responde, pois, ó Maria Madalena, no teu caminho o que havia? E ela responde: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Veja bem, no paraíso, lá no jardim do Éden, havia uma mulher. Alguém se lembra do nome dela? Só tinha uma, gente. Isso é ela lá. Deus criou no sexto dia essa mulher, a imagem e semelhança dele. Criou no sexto dia, no sétimo foi descansar. E o capítulo 2 de Gênesis diz que, quando levantou do descanso, o Senhor desceu de novo ao jardim e procurou essa mulher, e não a encontrou. Chamou a ela e a Adão, e eles estavam escondidos. O Senhor foi ao jardim e não a encontrou. Hoje nós escutamos o contrário. A mulher vai ao jardim procurar o Senhor e ela não o encontra no jardim. Aquela lá, Eva, foi expulsa do jardim e ela levava consigo a pior das notícias, que já entrou na história da humanidade: a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte existe por causa do pecado. E ela sai toda
totalmente desfigurada. Quando Deus desce no paraíso, Ele encontra aquela mulher, e Adão também, mas Ele encontra essa mulher e Ele não a reconhece. Porque Ele cria, vai descansar e quando volta, não é aquilo que Ele criou que está lá. Ele encontra pessoas pecadoras, quando na verdade Ele nos criou santos e imortais. E aquela mulher é expulsa, diz o livro do Gênesis, ela é expulsa do paraíso. E todos os filhos dela, todos, de lá em diante, nasceram fora do paraíso. Eu não nasci no paraíso, no Mar de Rosa, você também não. Nós não nascemos no paraíso. Nós somos esses pecadores, mortais, fracos, desfigurados, degredados, filhos de Eva. É isso que nós somos. Mas acontece que hoje uma mulher foi ao jardim, procurou o Senhor, não encontrou, mas um anjo apareceu lá e disse: a quem você procura? Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. Ela vai, conta a notícia. Mas há uma outra versão do Evangelho que diz que ela foi ali, procurava o Senhor, chorava procurando o Senhor. Um homem veio na direção dela e ela pensava que era um jardineiro, ou seja, ela estava no jardim. Senhor, se fosse tu que tiraste o corpo do meu Senhor, diga onde está e eu vou buscar. Veja a fé dessa mulher. Uma mulher sozinha vai buscar um corpo, carregar de volta para o sepulcro, ela não se importa, ela quer o seu Senhor. Ao que Jesus diz o nome dela, Maria, e ela responde em hebraico, Rabuni, mestre. Ela reconhece a voz do mestre. Ela sai gritando uma louca pelas ruas de Jerusalém. E se aquela saiu do jardim com a pior das notícias, essa daqui saiu do jardim com a melhor delas. Eu e você, irmãos, já não somos mais degredados filhos de Eva. Nós nascemos assim, mas nós somos agora filhos de uma nova aliança. A aliança que vence a morte, a aliança que vence o que ninguém podia vencer. Era justo que uma mulher recebesse essa notícia. Aliás, toda a história da salvação, ela é inaugurada com as mulheres, porque afinal de contas a história da condenação também foi inaugurada por elas. A mulher foi a primeira a pecar, a mulher foi a primeira a cair nas lábias do demônio. E Deus reescreve a história da salvação, colocando justamente a mulher para receber o Salvador, a Virgem Maria, e hoje a mulher para ver o ressuscitado, Maria Madalena. Toda a história é recriada. Com isso, irmão, nós temos ensinamentos preciosos para esse domingo de Páscoa. Primeiro deles, nós não temos mais teorias, filosofias, doutrinas humanas a respeito da morte. Até Jesus existia basicamente duas teorias sobre a morte. Basicamente, os pagãos, os que estão no mundo, os que estão no pecado, os que não conheceram Jesus ressuscitado, eles se resumem basicamente em duas teorias humanas criadas pelo homem para tentar dar uma resposta para a morte. A primeira delas era a inércia das almas. O que seria isso? As pessoas morrem e a alma espiritual delas fica dormindo no túmulo. Muitos judeus acreditavam nisso. E isso é teoria do Antigo Testamento, uma teoria humana. E uma segunda teoria era a teoria criada no Extremo Oriente, principalmente China, Japão, Índia, e se espalhou em muitos lugares, que é a chamada transmigração das almas.
é mais conhecida como reencarnação. A alma voltaria num corpo, e depois em outro, depois em outro, presa a um ciclo de transmigração. Depois, no século XVIII, foi que Allan Kardec pegou essa teoria, releu e esvaziou todo o Evangelho, dizendo que a alma, ela pode voltar num corpo, depois no outro, depois no outro, que isso é bom, porque a alma evolui espiritualmente, ela conserta uma vida após a outra os seus defeitos. Se a alma pode voltar num corpo, depois em outro, depois no outro, para evoluir, para consertar as suas falhas, então aquilo ali, não valeu de nada. Então nós não precisamos de um Salvador. Então ninguém precisa nos consertar, já que você se conserta sozinho. Basta voltar, voltar e voltar, até que uma hora você evolui. É essa maldição de pensamento que está por trás da teoria reencarnacionista. Isso eram teorias, mas Deus pessoalmente veio ao mundo para mostrar. Como que querendo dizer, olha, vamos acabar com as teorias, deixa eu mostrar para vocês o que é que será de vocês, eu vou mostrar em mim. E Cristo assumiu um corpo, uma carne, morreu, ou seja, nós também vamos morrer. Você e eu também voltaremos da morte. Veja como é incompatível crer em reencarnação e em Jesus Cristo. Porque se eu volto num corpo, depois em outro, aí qual deles eu vou ressuscitar? Quando ele vier, você tem um corpo precioso. Deus lhe deu este corpo. É nesse corpo que habita o Espírito Santo. Foi nesse corpo que ele te batizou. Esse corpo foi ungido pelo Santo Crisma. Acredito que a maioria de nós. E é nesse corpo que você vai voltar. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo me mantém se acha que quer esse corpo, não. Esse corpo é gordo, esse corpo é horroroso, cheio de estrias, celulite, se eu quero ele, não. Fique em paz. A morte vai destruir tudo isso daí. Essas dores, essas doenças, vai destruir. E o Senhor vai trazer de volta o seu corpo restaurado, transformado, sem doença, sem erosões do tempo, sem mais nenhuma dor. E nós poderemos dizer aquilo que Jó profetizou: na minha carne verei a Deus, na minha carne, com os meus olhos, eu verei a Deus, com esses olhos de carne. Isso é uma verdade, isso não é uma teoria. Nós estamos aqui crendo numa teoria. Teorias são essas outras que eu disse há pouco. Jesus ressuscitou dos mortos, nós temos certeza disso. Então, primeira coisa, nós não estamos mais sujeitos a teorias. Cristianismo, irmãos, fé católica não é teoria, é verdade revelada. Revelada. Nós não somos os donos dela, ela é que é dona de nós. Ela nos achou, ela nos encontrou. Segunda coisa, com a ressurreição de Jesus está provado que nada, absolutamente nada, pode ser considerado por nós como derrota. Nada. Nós dizemos às vezes um chavão, às vezes sem pensar nesse chavão, que é um chavão falso. Vale a pena tirar dos nossos lábios. As pessoas dizem assim: fulano, tenha calma, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Mentira, tem jeito para a morte. Ele deu, está lá, até para ela tem jeito. Se até para a morte tem jeito, então aí sim tem jeito para tudo, tem solução para tudo. Nada nesta vida que pareça derrota, de fato não é. É por pouco tempo que os males e as dores nos detêm, irmãos. Portanto, hoje nós vamos
comungar, como nos pede a fé da igreja. Comungar ao menos uma vez no ano, por ocasião da Páscoa. Por que na ocasião da Páscoa? Porque vem o terceiro ensinamento. Nós não estamos presos a teorias. Nós não somos um povo desesperado, porque com a ressurreição está provado que tem jeito para absolutamente tudo. Porque a única coisa que não tinha jeito, que era a morte, agora recebeu o cala-boca dela com a ressurreição de Jesus. Então há jeito para tudo. E a terceira, não é a ressurreição de Jesus algo separado da sua vida. O ser humano, ele se torna pouco a pouco aquilo que come. Nosso metabolismo incorpora, nosso metabolismo aceita tudo aquilo que nós ingerimos. Quanto mais água, mais hidratados. Quanto mais gordura, mais gordos. Nós vamos nos transformando no que comemos. Por isso que o Senhor ressuscitado se fez alimento. Coma a carne dele, beba o sangue dele nessa Eucaristia. E o corpo que recebeu, o corpo do Senhor, terá de se tornar como ele, ressuscitado, glorioso, maravilhoso. Por isso que a Eucaristia é a nossa esperança. Quando você receber o corpo do Senhor, quando você olhar para o corpo do Senhor no altar, levantado, exaltado, erguido, olhe para o corpo do Senhor e pense aí consigo: está ali o meu amanhã. Eu posso não saber como terminará o dia de amanhã, depois de amanhã, eu posso não saber como terminará essa semana. Você pode ter uma luta aí, uma dor aí, um sofrimento aí. Eu não sei como ele vai terminar, daqui uma semana, um mês, um ano. Mas se você crê no Senhor Jesus, eu sei como a sua vida inteira vai terminar. A sua vida vai terminar com você de pé, ressuscitado à direita do Pai. É assim que vai terminar. De modo que não importa mais como vai ser a semana que vem, não importa como vai terminar o mês que vem, importa que seja como for, eu sei qual será o fim da história. O fim já está escrito. O que vem no meio é apenas firula. O que vem no fim dá certeza de que seja como for, o nosso amanhã está absolutamente garantido, se a Ele formos fiéis, se ao seu corpo e ao seu sangue formos fiéis, se a sua igreja formos fiéis, e se deixarmos para trás, se renunciarmos definitivamente tudo o que é contrário à ressurreição, à fé na ressurreição. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Esse dia, a noite de hoje, enfim, a nossa vida nessa terra é uma grande madrugada. Quando Ele vier, quando Ele descer do céu, nós veremos nele uma luz que brilha mais do que o sol. E a vinda de Jesus, que é chamada pelos padres da igreja de verdadeiro amanhecer. Quando Ele vier, aí sim vai amanhecer para nós. Enquanto nós vivemos aqui é noite. Seja dia ou noite, sempre é noite para nós, porque nós estamos vigiando, vigia de noite. Quando Ele vier, vai amanhecer. Nós cantamos isso ontem, acredito que vamos cantar hoje de novo. É o canto de comunhão do centro da Páscoa. Quando amanhecer e acontecer aquele dia eterno, com a plena visão dele, porque nós não temos uma visão plena, nós vemos as apalpadelas, como diz Paulo, nós vemos com o véu do sacramento, o véu da palavra, nós ouvimos, mas nós não vemos plenamente ainda, mas nós teremos a plena visão. Então naquele dia nós ressurgiremos por termos crido, por termos acreditado que a sua vida estava nesse pão. Ressurgiremos por crer nessa vida que comemos a vida inteira. Que o Senhor nos fortaleça nesses 50 dias de Páscoa que nós teremos,
para aprofundar cada vez mais nos mistérios da ressurreição. Por hoje basta você saber: Cristo é a nossa vitória. Vale a pena seguir para termos com Ele o mesmo destino glorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.